Olá a todos! O assunto dessa nossa aula é movimento circular. Até as nossas aulas anteriores, nós falávamos em movimentos que aconteciam em linha reta. Falamos do movimento retilíneo uniforme, falamos do movimento retilíneo uniformemente variado, falamos de situações onde os corpos eram lançados verticalmente, situações onde o corpo era lançado horizontalmente, e ainda falamos das situações onde os objetos eram lançados de forma oblíqua, isso é, formando um determinado ângulo em relação a uma superfície. Então, nós falamos de um conjunto de grandezas físicas que eram deslocamento, velocidade, aceleração e todas elas grandezas que nós consideramos como grandezas físicas vetoriais, isto é, que tem módulo, direção, sentido e o módulo tem lá a sua unidade de medida. A partir de agora, os objetos não vão mais se locomover em linha reta, eles vão descrever circunferências. E antes de falar desses móveis que estão descrevendo circunferências, eu vou precisar definir algumas grandezas físicas. Então, o que nós vimos até então foi o movimento uniforme, o movimento variado, e para cada um deles nós vimos as funções. Então, no movimento uniforme, onde a velocidade era constante, nós tínhamos a função da posição, que era S igual a S0 mais V vezes T. No caso do movimento variado, que era aquele onde o objeto não tinha mais a sua velocidade constante, nós tínhamos a função da posição, a função da velocidade e a relação dessas duas funções que me davam uma equação conhecida como equação de Torricelli. Na função da posição, eu sabia com o passar do tempo qual era a posição linear que o objeto estava. Na função da velocidade, eu sabia ao passar do tempo com que velocidade o objeto estava, desde que eu admitisse que a sua aceleração era constante. E aqui não era uma função, portanto, eu não tenho a dependência da grandeza tempo, e aí todos os valores que eu tenho aqui, eles são determinados numericamente apenas para efeito de cálculos. E nós fizemos vários exercícios disso. E falamos nas situações de lançamento, onde nós usamos estas funções em várias situações diferentes. Então, a partir de agora, eu vou falar de movimentos, mas não com essas funções e não mais com essas mesmas letras que eu estou usando aqui, mas a ideia é a mesma. Quando eu vou falar em movimento circular, eu vou definir outras grandezas, que nós vamos chamar de grandezas angulares, porque a partir de agora eu vou estar falando em ângulos, tá? Que grandezas angulares eu vou estar definindo aqui para vocês nessa aula? Espaço angular vai ser a primeira delas, depois eu vou definir a grandeza velocidade angular e por fim eu vou definir a grandeza aceleração angular, isso é, posição, velocidade e aceleração, que são as mesmas grandezas que, de certa forma, nós trabalhamos no movimento retilíneo, tá? Agora com um nome um pouquinho diferente, por se tratar do movimento circular. Nós vamos começar definindo uma grandeza física chamada período e uma outra grandeza chamada frequência. Falando um pouquinho, então, desse termo aqui, frequência. A palavra frequência, de certa forma, ela está presente no nosso dia a dia. Tá? Quando nós vamos para a escola, o professor faz a chamada com a intenção de medir a frequência do aluno. Como é que o professor mede a frequência do aluno? Ele vai contabilizar durante um intervalo de tempo de 1 mês, ou 2 meses, ou um semestre, quantas vezes o aluno apareceu na aula dele. Eu poderia ainda querer saber qual que é a frequência de uma pessoa ao cinema durante um ano. Isso é, no intervalo de tempo de um ano, quantas vezes a pessoa vai ao cinema? 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Eu ainda posso pensar na grandeza frequência olhando aqui para uma situação que eu tenho um pêndulo, por exemplo. Deixa eu parar isso aqui. Um pêndulo nada mais é que um objeto que está oscilando de um lado para o outro. E eu posso contabilizar quantas vezes esse pêndulo vai da posição inicial até o outro lado e volta. Então, eu vou pegar aí um intervalo de tempo de mais ou menos 1 minuto
e vou começar a contabilizar quantas vezes o pêndulo foi para a direita e voltou para a posição inicial dele. No caso aí de vocês que estão vendo a tela, o pêndulo foi para a esquerda e voltou. Então, eu vou contabilizar quantas vezes ele fez isso durante 1 minuto, durante 30 segundos. Isso é uma maneira de medir frequência. No movimento circular, aqui eu tenho uma situação de uma bolinha girando em cima de um disco. Eu posso contabilizar quantas vezes a bolinha está passando nessa posição aqui, onde eu tenho essa linha vermelha, quantas vezes essa bolinha passou por aqui durante um período mais ou menos, um intervalo de tempo mais ou menos de 30 segundos, 40 segundos. Então, vejam, em todas as situações que eu falei para vocês até agora, eu estou contabilizando o número de vezes que um evento está acontecendo, mas para eu contabilizar esse número de vezes que o evento está acontecendo, eu estou levando em consideração um intervalo de tempo, tá? Desde que esse evento esteja se repetindo da mesma forma, eu posso falar no conceito de frequência como algo constante. Aqui, olha, a frequência já não é mais constante. Por que a frequência não é mais constante? Se eu olhar o meu vídeo lá no início, o que eu observo? Que essa bolinha, ela estava sempre fazendo o mesmo número de voltas no mesmo intervalo de tempo. Lá no finalzinho do vídeo, de propósito, eu fiz essa bolinha estar percorrendo essa circunferência em alguns tempos diferentes, ok? E aí o meu conceito de frequência já não vai ficar tão redondinho assim, né? Tão certinho quanto que nós vamos definir agora nesse momento. Então, como é que eu vou definir o conceito de frequência, independente de ser um movimento circular ou não? O conceito de frequência, ele é, na verdade, medido como o número de vezes que um evento ocorre durante um certo intervalo de tempo. Vejam, eu estou usando aqui uma fração. Por que uma fração? Porque quanto maior for o denominador, menor é o resultado da minha fração. Isto é, quanto mais tempo esse objeto demora para dar uma volta completa, ou quanto mais tempo ele demora para dar voltas, menor vai ser a frequência dele. O número de vezes está aqui em cima, né? No numerador da minha expressão, porque quanto maior o número de voltas, maior a frequência. Porém, quanto maior o intervalo de tempo, menor a frequência. Então, intervalo de tempo e frequência são grandezas inversamente proporcionais. Quando eu aumento o intervalo de tempo aqui que eu estou olhando, demorou muito tempo para dar essas voltinhas, a frequência é mais baixa. Se não for um evento qualquer, se for um movimento circular específico, no movimento circular, eu estou contando algo específico, que é o número de voltas mesmo. Aqui poderia ser o número de alunos que veio na escola durante um mês, poderia ser o número de vezes que uma pessoa foi ao cinema durante um ano, poderia ser o número de vezes que um aluno consulta o WhatsApp em 15 minutos. Então, aqui é um evento qualquer, aqui eu já estou falando de uma situação específica, que é o nosso caso do movimento circular. Então, no movimento circular, eu vou contar o número de voltas que um objeto deu durante um intervalo de tempo específico. Unidade que essa frequência vai ter. O número de voltas, ele é um número, ele não tem unidade de medida. 1 volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, 5 voltas. Agora, intervalo de tempo tem unidade de medidas. Horas, minutos, segundos. Como isso não tem unidade de medida e aqui embaixo tem, a unidade de frequência seria 1 sobre minuto, 1 sobre segundos, 1 sobre horas. Mas como é que nós vamos falar dessa unidade de frequência? Primeiro, eu não vou escrever a expressão desse jeito. Eu vou escrever a expressão como F igual a N sobre ΔT. N, número de voltas. ΔT, intervalo de tempo. Número de voltas por intervalo de tempo pode ter como unidade de medida volta por segundo, volta por minuto, volta por horas, tá? É comum vocês ouvirem falar RPS, rotações por segundo. Reparem que aqui aparece a letrinha P e não a barrinha de divisão, tá? Que a gente normalmente usa, que seria essa barrinha aqui da minha fração. Mas eu tenho aqui, 1 RPS, rotações por segundo, que nós chamamos de hertz. Como voltas não é unidade de medida, isso aqui seria 1
sobre segundos, que é o mesmo que segundos a menos 1. Então, no sistema internacional, nós contamos voltas a cada segundo, unidade RPS, que nós vamos chamar de hertz, que é o mesmo que segundos elevado a menos 1. Se não for no sistema internacional, se o intervalo de tempo estiver em minutos, a unidade vai ser RPM, rotações por minuto. Se a unidade de tempo estiver em horas, eu vou calcular a frequência em rotações por horas, RPH. Poderia ser rotações por ano, rotações por mês, rotações por semana e assim por diante. Então, nós já definimos uma grandeza que eu vou usar bastante no movimento circular, que é a grandeza de frequência. Porém, eu estou falando aqui que eu vou falar de duas grandezas, frequência e período, e elas estão relacionadas entre si. O que vem a ser o período? Por definição, período é o tempo que a esfera vai demorar para dar uma volta completa no caso do movimento circular. Então, eu vou definir período com a letra T maiúscula, e período para nós nada mais é do que tempo. Tempo para quê? Para que a bolinha ou para que qualquer objeto complete uma volta inteirinha, 360 graus, na circunferência. Tá? Qual é a relação que eu tenho, então, entre o período e a frequência? Se o período é o tempo para ele dar uma volta só, eu sei quanto vale esse N. Esse N é 1. Porém, quando eu digo uma volta só, eu não chamo, aqui na minha expressão, intervalo de tempo. Eu não escrevo ΔT, eu escrevo a letra T maiúscula, que é período. Então, frequência é 1 sobre T maiúsculo, isso é 1 sobre período. Frequência é o inverso do período ou período é o inverso da frequência. Isso costuma aparecer bastante em algumas disciplinas técnicas que vocês trabalham, né? O professor fala, frequência é o inverso do período, ou período é o inverso da frequência. Lembrando que período é tempo, porém não é um tempo qualquer, é o tempo apenas de uma volta completa. Se for mais de uma volta, eu não uso o número 1 aqui em cima, eu uso a letra M, eu não uso a letra T maiúscula aqui embaixo, eu uso o símbolo ΔT de intervalo de tempo. Como período é tempo, a unidade de período vai ser segundos no sistema internacional, ou ainda minutos, ou ainda horas, dias, meses, ok? E aí já são unidades que não estão mais no sistema internacional. Outra grandeza que eu preciso falar com vocês, que aparece bastante no movimento circular, é a grandeza chamada ângulo. O que vem a ser ângulo? Aqui eu vou dar uma definição para ângulo, que talvez não seja a mesma que o professor de matemática dê quando ele começa a falar nesse assunto, tá? Eu tenho aqui uma circunferência. Essa minha circunferência, a princípio, tem um determinado raio aqui, ó, essa circunferência em preto. E aí, eu estou medindo uma distância entre um raio que está do lado direito e um raio que está do lado esquerdo. Repare que eu tenho aqui uma circunferência, um arco de circunferência pequenininho. Aqui eu tenho um segundo arco de circunferência em azul um pouco maior. Aqui eu tenho um terceiro arco de circunferência, que corresponde à minha circunferência inteira. E aqui eu tenho um quarto arco de circunferência, que nem aparece mais a circunferência toda para mim. Como é que a gente define essa grandeza ângulo, que eu estou usando a letra do alfabeto grego, φ? Ângulo nada mais é do que a medida desse arco dividida pelo comprimento do raio da circunferência correspondente a ele. Como é que eu meço um arco? Eu posso pegar um barbante e colocando o barbante aqui em cima dessa minha figura. Então, se eu for colocando um barbante aqui em cima, porque o barbante descreva exatamente esse desenho que eu tenho, eu posso pegar depois esse barbante, esticá-lo sobre uma régua, e ao esticar sobre uma régua, eu consigo medir o tamanho deste arco. Então, a sugestão que eu estou dando para medir este arco primeiro aqui é colocar um barbante sobre esse desenho, desde essa minha primeira posição aqui até o outro lado onde eu tenho o ponto B.
eu pego esse barbante que eu coloquei em cima do desenho, estico sobre uma régua e vejo quantos centímetros ele tem. Tá? Mas aqui eu medi o arco da circunferência. Porém, quando eu pego o valor numérico dessa distância aqui, dessa medida do arco da circunferência, e divido ele pelo comprimento do raio, eu vou achar um número, ok? Esse número é o que nós definimos como sendo ângulo. Se eu pego esse outro arco que está aqui em cima, pego lá um barbante, começo a colocar o barbante exatamente em cima desse meu desenho. Barbante que começa aqui, termina no ponto A. Coloquei exatamente o barbante aqui em cima da minha figura. Depois que eu coloquei ele em cima da minha figura, eu peguei esse barbante e coloquei ele em cima de uma régua, esticadinho. E vi quantos centímetros mede essa distância aqui nesse meu arco. Se eu pegar a medida dessa distância nesse meu arco e dividir pelo raio, agora é um outro raio, né, diferente desse daqui, dividir pelo raio, eu vou achar um número. Esse número que eu vou achar agora é exatamente o mesmo número que eu achei anteriormente. Então, para cada arco que eu pego entre esses dois raios que eu tracei aqui, ó, se eu medir o tamanho do arco e dividir pelo raio correspondente a este arco que eu desenhei, a relação entre essas duas medidas, arco da circunferência e o raio correspondente ao arco, isso vai me dar sempre o mesmo número. Então, a medida desse arco dividida pelo raio dele, a medida desse arco dividida pelo raio dele, a medida deste arco dividida pelo raio, a medida deste arco dividido pelo raio, todas elas me dão o mesmo valor. E isso é o que nós definimos como sendo ângulo. Repare que isto aqui eu meço com uma régua quando eu estico o barbante. Essa distância, que é o raio, eu também meço com uma régua. Portanto, o ângulo teria como medida centímetros do raio, do arco da circunferência, perdão, e centímetros do raio. Então, medi o arco em centímetros, medi o raio em centímetros. Eu estou dividindo centímetros por centímetros. Quando eu divido centímetros por centímetros, o que acontece com essa divisão? Eu tenho algo dividido por ele mesmo, e isso vai me dar 1. O que significa que ângulo, fisicamente falando, não tem unidade de medida. Ok? Então, eu já defini a grandeza ângulo como uma relação entre duas distâncias. Duas distâncias que eu medi de uma forma circular e a outra que eu medi de uma maneira linear em relação ao centro. Por que eu preciso disso? Porque meu objeto ele vai mudar de posição aqui em relação a essa circunferência, mas mantendo sempre a mesma distância aqui do centro da circunferência. Tá? O meu objeto não vai fazer uma espiral para dentro, nem uma espiral para fora. Ele vai se locomover sempre mantendo a mesma distância em relação ao centro da circunferência. E aí eu preciso saber o quanto ele andou nessa circunferência, quanto tempo ele demorou para percorrer essa distância na circunferência. Por isso que eu preciso saber aqui esse tal de ângulo. Eu falei que ângulo não tem unidade de medida, porque seria centímetros dividido por centímetros, o que dá 1. Seria metros dividido por metros, o que dá 1. Quilômetros dividido por quilômetros, o que dá 1. Mas vocês já ouviram falar em ângulos lá no ensino fundamental. E aí vocês viram que ângulos têm como unidade de medida grau. Ângulos têm como unidade de medida radianos. Grau não é unidade de medida, certo? Grau é uma unidade, vamos dizer assim, que nós adotamos para não deixar esta grandeza sem uma unidade fisicamente falando, tá? Então, grau, eu também falo quando eu falo em temperatura. A temperatura é de 25 graus Celsius. A temperatura é de 25 graus Fahrenheit. Tá, mas é o mesmo grau aqui do arco da circunferência? Não. Mas temperaturas é medida em graus? Tá, ok, temperatura é medida em graus, mas temperatura também não tem unidade de medida. Todas essas unidades que eu falei, Celsius, Fahrenheit, isso tudo são nomes dos cientistas que criaram essas unidades. Ok? São cientistas que criaram escalas termométricas.
e deram como unidade de medida para essas escalas que eles criaram o próprio nome e sobrenome deles. Então, ângulo, embora eu use graus e radianos, eu preciso saber que grau e radiano não é uma unidade de medida. Da onde vem esse tal de grau, da onde vem esse tal de radianos? Eu não vou definir isso porque matematicamente o professor vai fazer isso numa aula de matemática para vocês, mas depois eu posso colocar no e-book de vocês algum link de alguma aula que fala aí sobre um pouco da história dessas medidas e tudo mais. A circunferência foi dividida em 360 partes iguais, onde cada uma delas corresponde a 1 grau na circunferência. Vocês já devem ter usado transferidores. Mas eu também tenho uma outra unidade de medida que a gente usa aí no sistema internacional, que é o tal do radianos. Da onde vem esse radianos? Então, aqui eu estou escrevendo ângulo com outra letra do alfabeto grego, que é o θ. Aqui eu coloquei um arco em azul, que eu estou chamando o comprimento desse arco de L. A distância do centro da circunferência até a superfície, aqui eu estou chamando de R, que é o raio. Então, ângulo vai ser agora o L sobre o R, mas pode ser S de space sobre o raio, tá? Posso usar qualquer letrinha aí para falar da definição dele. Mas agora eu quero imaginar que meu objeto deu uma volta completa. Se ele deu uma volta completa, eu sei que o tempo que ele demora para dar uma volta completa eu chamo de período, mas eu não estou preocupada com isso, não. Eu estou preocupada com a medida desse arco quando ele dá a volta completa. Quando ele dá a volta completa, a medida desse arco corresponde ao perímetro da circunferência. E nós sabemos que o perímetro da circunferência, ele mede 2πr. Então, a medida do meu arco, aqui, ó, se ele deu a volta completa, o meu L corresponde ao perímetro da circunferência, 2πr, arco. E eu estou dividindo pelo raio. Tem um R em cima, R embaixo, portanto, eu sei que o ângulo que ele vai estar descrevendo corresponde a 2π. Π é um número. Da onde veio esse número? Da medida do comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro. Π é constante, 3,14 mais alguns outros algarismos aí, tá ok? Então, para uma volta completa, o ângulo corresponde a 2π, unidade que eu estou inventando aqui para ele, eu não, né? Unidade que criaram nessa situação, radianos. Uma volta completa também foi dividida em partes iguais e foi dividida de uma tal maneira que nós conhecemos uma circunferência com uma divisão de 360 graus. Uma volta completa na circunferência tem 360 graus, o que corresponde a 2π radianos. Se uma volta completa tem 2π radianos, meia volta, que seria 180 graus, tem π radianos. E aí eu vou ter alguns exercícios que eu vou precisar fazer conversões dessas unidades para trabalhar no sistema internacional. Então, no sistema internacional, eu vou trabalhar com a unidade radianos. Então, se o problema disser que um móvel percorreu 10 graus em 20 segundos, eu vou converter esses 10 graus para radianos para poder fazer os cálculos e dar a resposta no sistema internacional. Então, eu já defini frequência, já defini período e já defini ângulo para vocês. Outra coisa que eu preciso definir aí para vocês, outra grandeza. Nós falamos em mudança de posição de um objeto que se movimentava em linha reta. E agora, tudo que se movimenta em linha reta, eu vou dizer que é linear. Então, eu tinha uma origem, o carrinho estava numa posição inicial, que eu chamava de S0, num instante T0. Esse carrinho saía dessa posição inicial, assumia uma nova posição em um novo instante. Essa nova posição eu chamava de S. Portanto, durante um certo intervalo de tempo, o carrinho mudou de posição nessa minha linha reta. E aí nós dizíamos que ele sofreu uma variação da posição ou uma variação do espaço e representamos pelo símbolo ΔS, onde esse ΔS era a posição final menos posição inicial. Agora, o meu objeto está descrevendo circunferências. Então,
eu não vou chamar as posições que ele ocupa de posições lineares. Eu vou chamar essas posições de posições angulares. Então, aqui na minha circunferência de centro C, raio R, eu coloquei aqui um ponto como sendo a origem dessa minha circunferência. Do mesmo jeito que eu fiz desse lado, colocando um ponto como sendo a origem da minha trajetória do movimento retilíneo. O meu objeto, no instante t igual a 0, está nesta posição da figura. Nesta posição aqui da minha figura, eu chamei de P0, porque o instante igual a 0 é a posição inicial dele. Quando eu olho no intervalo de tempo depois, esse objeto não está mais aqui nessa posição P0. O objeto está ocupando uma nova posição que eu vou chamar de posição P. E aí é um outro instante. A distância entre O e P, medida aqui no arco dessa minha circunferência, O e P0, eu reparo que existe aqui um ângulo, uma abertura, um ângulo inicial. Então, eu tenho aqui um ângulo inicial, portanto, isso aqui é uma posição angular inicial. É o que eu chamaria aqui de φ0. Φ da letrinha do grego, φ0, então, é o meu ângulo inicial em relação a essa origem. Meu objeto está numa nova posição nessa circunferência depois de um certo intervalo de tempo, o que significa que em relação a essa origem, eu tenho aqui uma outra abertura do arco, que eu não vou poder chamar de ângulo inicial, porque corresponde a um outro instante. Então, eu tenho aqui um novo ângulo, que eu vou chamar de ângulo final, que é o meu φ0. Então, meu objeto saiu de uma posição angular inicial, que é o φ0, e ele foi para uma nova posição angular P, e essa nova posição angular corresponde ao ângulo φ. Daqui para cá, ele sofreu uma variação no ângulo. Portanto, ele sofreu uma variação na posição angular dele. Tá aqui, ó, delta φ, variação da posição angular ou ainda variação do espaço angular. Se o meu ângulo φ0 corresponde a 30 graus, aqui é o 0, aqui é o 30 graus. O meu ângulo φ corresponde à posição 45 graus, então, inicialmente ele estava no 30, depois ele estava no 45. Ele sofreu uma variação angular. Do 30 para o 45, eu sei que essa variação da posição angular foi de 15 graus. Variação é sempre posição final menos posição inicial. Então, 45 menos o 30, ok? Então, aí, um outro termo que vai aparecer bastante no movimento circular. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque agora eu vou falar de uma velocidade que eu vou chamar de velocidade angular. Aqui, eu tinha uma velocidade no movimento retilíneo, que agora eu vou me referir a ela como velocidade escalar linear, tá? Um objeto que se locomove em linha reta. Ela era ΔS sobre ΔT, se o movimento era uniforme, ok? Aqui eu vou começar falando de movimentos uniformes também, isso é, onde o objeto sempre percorre ângulos iguais no mesmo intervalo de tempo. Depois eu falo do movimento circular uniformemente variado. Ok? Mas vamos começar aqui com as nossas definições mais simples. O que vem a ser essa tal de velocidade angular? Velocidade angular vai ser representada por esta letra aqui do alfabeto grego, que é o ômega. Parece um Wzinho, tá? Toda vez que ele aparecer, ele significa para nós velocidade angular. Então, eu sei que o meu objeto, olha onde eu coloquei a origem agora, eu coloquei a origem aqui, T0. Aqui no t igual a 1, ele está numa outra posição, variou um ângulo aqui, ó, tá na posição φ1. Num outro instante, ele está numa outra posição, que em relação ao 0, eu estou chamando de φ2, ângulo 2. Então, em t igual a 1, ele está aqui, em t igual a 2, ele está aqui. Portanto, ele sofreu uma variação aqui no ângulo. Como é que eu calculo essa variação? Ângulo final menos o ângulo inicial. Então, disto aqui, eu tiro esta medida, eu tenho a variação do ângulo. Porém, para ir daqui para cá, ele demorou um certo intervalo de tempo. Então, variou o ângulo de φ2, de φ1 para φ2, variação do ângulo final menos ângulo inicial. Para isso, ele demorou um certo intervalo de tempo, que eu calculo como sendo T2 menos T1.
Por definição, a velocidade angular vai ser a medida da variação da posição angular em um certo intervalo de tempo. Quanto mais tempo um objeto demora para mudar a sua posição angular, menor vai ser a velocidade dele. Quanto menos tempo ele demora para variar a posição angular, maior vai ser a velocidade. Por isso, a velocidade é inversamente proporcional ao tempo. Quando eu aumento o tempo, a velocidade diminui. Quando eu diminuo o tempo, a velocidade aumenta. Antes era V igual a ΔS sobre ΔT. Agora eu estou usando ômega igual a ΔΦ sobre ΔT. Unidade dessa velocidade angular. No sistema internacional, essa velocidade angular vai ser dada em radianos por segundo. Radianos é a tal da unidade do ângulo, né, que eu estou usando, e ΔT, intervalo de tempo medido aí no sistema internacional em segundos. Então, velocidade angular é medida em radianos por segundo. Existem outras maneiras de eu calcular a velocidade angular. Que outras maneiras são essas? Então, eu defini a velocidade angular, mas agora eu vou pensar em uma volta completa. Se um objeto dá uma volta completa, isso significa que a variação do ângulo que ele fez foi de 2π radianos. Então, isto aqui corresponde ao perímetro da minha circunferência, né? Então, o perímetro da minha circunferência tem 360 graus e 360 graus correspondem a 2π radianos. Como eu estou dizendo que ele deu uma volta completa, eu não chamo aqui de intervalo de tempo, eu chamo de período e represento pela letra T maiúscula. Então, trocando essas informações nessa expressão, eu posso escrever que velocidade angular é, no lugar do ΔΦ, 2π. No lugar do ΔT, o T maiúsculo de período. Então, velocidade angular pode ser medida como 2π dividido pelo período. Ou, eu posso reescrever essa expressão da seguinte maneira. Eu posso multiplicar esse termo 2π sobre t pelo número 1. Se eu multiplicar por 1, não vai mudar nada, porque afinal de contas, qualquer número multiplicado por 1 continua ele mesmo. Tá, mas por que eu quero multiplicar isso aqui por 1? Quando eu multiplicar por 1, vejam que vai aparecer o 1 em cima e o t do período embaixo. E nós sabemos que 1 sobre t é definido como frequência. Então, eu posso trocar esse 1 e esse t pela grandeza frequência, e aí eu escrevo que a velocidade angular ela é 2π vezes f. Então, quais são as maneiras que eu tenho para calcular velocidade angular? Variação de ângulo por tempo, pode ser 2π sobre período, ou ainda 2π vezes a frequência. Na verdade, eu escrevi tudo do mesmo jeito, só que usando algumas nomenclaturas aqui diferentes. Ângulo em radianos, isso aqui está em radianos, isso aqui está em radianos. Tempo em segundos, período em segundos, frequência em hertz, que é 1 sobre segundo. Então, em todos eles, essa minha velocidade angular no sistema internacional estaria em radianos por segundo. Existe uma relação entre a velocidade no movimento retilíneo, que é a velocidade linear, com a tal da velocidade angular. Isso é, a velocidade que meu objeto estaria fazendo em linha reta com a velocidade que ele está descrevendo quando ele dá aqui uma volta completa. Que relação é essa? Aqui eu tenho um videozinho, tá? Que está mostrando um objeto aqui, ó, descrevendo um movimento circular. Lembrando que eu posso pegar a medida dessa circunferência desse arco e esticar, e sempre que eu pego a medida desse arco e eu estico, eu estou transformando algo que é angular em linear, tá? E aí eu estou fazendo uma relação para um movimento específico, que é o movimento circular uniforme. Isso é, onde meu objeto está percorrendo ângulos iguais no mesmo intervalo de tempo. Como é que eu vou montar essa relação? Eu sei que velocidade linear, velocidade em linha reta, ela é ΔS sobre ΔT. Mas eu também sei que a velocidade angular é ΔΦ sobre ΔT, variação do ângulo pelo tempo. Eu vou pensar em uma volta completa. Se eu penso em uma volta completa, o meu ΔS é o perímetro da circunferência.
Se ele é o perímetro da circunferência, eu posso escrever ele como sendo 2π vezes r. Eu vou pegar essa minha expressão aqui, ó, onde aparece o ΔS, então estou usando aqui o conceito de velocidade linear, eu vou trocar esse ΔS por 2πr. É como se eu pegasse esse arco e esticasse. 2πr dividido pelo intervalo de tempo, que eu chamo de ΔT. Eu tenho aqui 2πr sobre t, t maiúsculo por qual motivo? Porque é uma volta completa, então eu chamo ele de período. 2π sobre t. Ó, vejam, eu fiquei com v igual a 2πr sobre período. 2π sobre t, nós definimos isso já no slide anterior. 2π sobre t, no slide anterior, era a tal da velocidade angular. Tá aqui, ó, 2π sobre t. Portanto, esse v pode ser escrito como ômega, que é a velocidade angular, 2πt, vezes r. Então, qual que é a relação entre velocidade angular e linear? A velocidade linear, ela é a velocidade angular vezes o raio da circunferência, ok? E aí, eu vou parar a aula por aqui. Na próxima aula, eu vou fazer aqui a gravação de algumas questões comentadas, falando apenas de período, frequência, velocidade angular, velocidade linear e assim por diante, ok? Espero que todos estejam bem e que continuem bem também. Até a aula de questões comentadas de movimento circular. Então.